Olá, bem-vindo ao terceiro episódio do Compreendendo os Tempos. E no episódio anterior, nós falamos um pouco a respeito do sistema financeiro mundial e eu trabalhei alguns aspectos a respeito de algumas crises, né, históricas quando as finanças, né, o sistema bancário, o sistema financeiro sofreu abalos e enfatizando uma tendência a, por meio da instrumentalização do caos, uma tendência de ampliar a regulamentação, né? Ou seja, a intervenção do Estado, né, no mercado. E hoje eu quero concluir, né, essa sequência de vídeos. Na verdade, foram 2 vídeos já falando a respeito de assuntos correlatos, né, em torno do cenário econômico global. E hoje, o terceiro vídeo, eu quero fazer uma conclusão a respeito disso, para que nós possamos transicionar para novos temas, né, pertinentes a esse momento, né, que nós estamos vivendo. Esse é o objetivo dos nossos vídeos, né, é que tenhamos uma compreensão espiritual, uma perspectiva profética espiritual a respeito dos eventos, né, dos acontecimentos a nível, muitas vezes, mundial. Ok? E hoje eu quero compartilhar algumas coisas que me chamaram a atenção dentro desse contexto, né, do cenário financeiro, cenário econômico. A primeira delas é que, e eu falava sobre isso no vídeo anterior, o Senhor está destacando pessoas para que elas se movam como José, né? José, ele era um judeu que foi levado como escravo para o Egito e ele prosperou naquela terra, né? Mesmo que não era o país dele, mesmo que ele se encontrava em uma situação desfavorável, né? Imagina, ele começou ali como um escravo. Ele havia sido vendido como escravo. Ele foi comercializado, né, dentro do mercado do tráfico de pessoas. E ele então, nesse cenário desfavorável, ele tem uma graça de Deus, ele tem uma inteligência sobrenatural, uma inteligência divina sobre a vida dele, e ele tem uma bênção sobre ele. José, ele havia sido abençoado, e o Senhor era com ele, né? Em alguns momentos nas Escrituras você vai ver que a Bíblia diz que Deus era com José e ele prosperava em tudo aquilo que ele fazia. Ou seja, onde ele colocava as mãos, o trabalho das mãos dele, as iniciativas, os empreendimentos que José executava, recebia um favor sobrenatural da parte de Deus, do Eterno. E José, mesmo naquele outro país, com uma outra cultura, com pessoas estranhas para ele, ele passou então a prosperar, até que por fim, depois de uma série de eventos, por causa
do Espírito do Senhor sobre a vida dele, por causa da sabedoria de Deus que estava na vida de José. José então é colocado como governador do Egito. Ele só estava debaixo, a nível governamental, do próprio Faraó. Depois de Faraó, todo o Egito deveria escutar a palavra que saía da boca desse homem, né, desse judeu, que estava em união com o Senhor e caminhando em uma vida de fé. Ok, então eu começo esse vídeo falando isso porque haverão abalos financeiros, né? Como foi falado no vídeo anterior, a história é marcada com abalos financeiros, com destaque a 2008, mais recente, e agora com a crise, né, relacionada ao Covid, cenário econômico, produtivo, já está sendo afetado de alguma maneira. Eu não sei em que nível isso vai ser, no Brasil ou fora do Brasil. Nós não sabemos ainda o que virá exatamente nos próximos meses, mesmo em relação a essas quarentenas, a essas medidas restritivas, nós não sabemos e eu não posso dizer com certeza o que acontecerá no cenário econômico, mas de alguma forma já houve uma alteração no cenário. Porém, nesse contexto adverso, nesse contexto que aos olhos aparentemente pode parecer um contexto desfavorável, existe uma graça do Senhor sendo liberada sobre pessoas que se levantarão com ideias criativas, com soluções empreendedoras, pessoas que receberão os recursos de Deus e administrarão de acordo com o propósito de Deus, de acordo com o coração de Deus. É um momento de transferência de riquezas. A Bíblia diz que até mesmo a riqueza das pessoas que vivem uma vida errada, que gastam os recursos de uma forma irresponsável, essas riquezas serão transferidas para as mãos do justo. E eu achei fantástico uma pesquisa, eu li sobre ela no livro do escritor J.B. Carvalho, o livro Metanoia, e ele cita uma pesquisa do Steven Silbiger, que está no livro O Fenômeno Judaico. E ele diz que os judeus, em 2 gerações, né, depois de saírem da Europa, por causa da perseguição que eles sofreram, eles saíram pobres da Europa, e nos Estados Unidos, essa etnia, vamos colocar assim, os judeus, em 2 gerações, eles encontraram a prosperidade não conhecida por nenhum outro grupo na história humana. E aí ele cita alguns dados específicos. Veja só. Segundo o autor, 2% da população americana é composta de judeus. 2%. Porém, 20% dos professores das principais universidades americanas são judeus.
25% dos ganhadores do Nobel da Paz, do Nobel da Paz não, do Prêmio Nobel, 25% são judeus. Um terço dos americanos multimilionários são judeus. E 40% dos sócios dos principais escritórios de advocacia são judeus. Repare que eu estou falando que são apenas 2% da população americana que são judeus. E nesses 2%, a renda familiar é maior do que a média americana e a média também é maior de pessoas com cursos superiores e doutorados. Veja bem, para um judeu, a riqueza ela é sinônimo de responsabilidade. Então, se você tem pouco recurso, isso significa pouca responsabilidade. Mas se você tem muito recurso, isso significa, na mentalidade do judeu, muita responsabilidade. Você deve administrar isso com temor, com zelo, com muito cuidado, porque você prestará contas do que você fez com os recursos que vieram à sua mão. Então, dentro da visão judaica, você deve amar a Deus com todo o seu dinheiro. Isso é muito interessante. E eu fiquei muito feliz, muito contente por saber a respeito da história dos 23 judeus. Eu quero deixar o link disso embaixo para você poder ler, poder conferir isso também. Mas eu descobri que foram 23 judeus que saíram do Brasil, que foram os primeiros judeus a se estabelecerem permanentemente na cidade de Nova York e fundarem a primeira colônia judaica dos Estados Unidos. Foram judeus saídos de Recife, Pernambuco, no Brasil. E diz a história, então, que isso aconteceu em 1654. Repare, Nova York é a segunda cidade mais judaica do mundo, depois de Tel Aviv. E Tel Aviv é a capital financeira de Israel. E nós também conhecemos Nova York por ser um centro financeiro mundial, global. Isso é significativo. Preste atenção. Nesse período de 1650 e 40, né, nessas décadas ali, os holandeses governaram ali na região de Pernambuco e nesse período foi um período que os judeus tiveram uma certa liberdade religiosa e eles então estabeleceram uma sinagoga. Inclusive eu estive pessoalmente nessa sinagoga em Recife. Porém, em 1654, quando Maurício de Nassau deixa então de ser ali o governante, né, ali naquele contexto, e Portugal então retoma o poder, essa liberdade religiosa acaba. E existe uma espécie, né, de diáspora ali, e os judeus então precisam fugir. E 23 judeus saem com filhos, o que indica que alguns haviam nascido no Brasil. Esses 23 judeus, eles, por meio do navio, vão para Nova York, que na época era conhecida como a Nova Amsterdã. Depois ela se torna, né, Nova York.
E esses homens, então, se estabelecem como os primeiros imigrantes a ficarem em Nova York, porque até então ali era uma região de passagem para comerciantes, para navegantes, mas esses judeus que vieram do Brasil se estabelecem em Nova York e formam ali a primeira colônia judaica, construindo inclusive uma sinagoga na cidade. Então eu creio que existe uma semente da bênção de Deus a respeito, né, dos judeus. Porém também existe uma cosmovisão que foi construída dentro desse povo, na verdade, pelas escrituras, pela Tanakh. E eu creio que o Senhor está restaurando alguns valores das escrituras hoje para nós, para que nós não sejamos daqueles que multiplicam a miséria, mas que nós sejamos daqueles que multiplicam as riquezas e que compreendem as riquezas como responsabilidade. Ou seja, você não usará o recurso ao seu bel prazer, mas você terá que prestar contas de todo o recurso que vier à sua mão. E você deverá prestar contas a respeito de o quanto você amou ao Senhor por meio não apenas do seu entendimento, não apenas com a sua força física, mas a respeito de o quanto você amou o Senhor com os teus bens, os teus recursos. Eu quero ler um versículo, o Salmo 62:10 diz assim: Não confiem nas riquezas obtidas por roubo, nem se orgulhem do que ganharam com a exploração. Se vocês ficarem ricos, não entreguem seus corações à riqueza. Olha que interessante, porque ao mesmo tempo que as escrituras elas ensinam princípios a respeito da geração de riquezas, de recursos, como por exemplo, né, Provérbios fala muitas vezes sobre aquele que trabalha com diligência. As escrituras mostram muitas vezes o poder que a bênção de um pai tem sobre um filho. A Bíblia fala da herança dos pais, de como isso é importante. A Bíblia fala a respeito dos céus responderem favoravelmente a você, a respeito da terra responder favoravelmente a você por meio da bênção que vem de Deus, que vem do alto, que vem do Senhor sobre a nossa vida. Então, ao mesmo tempo que a Bíblia mostra esse aspecto, ela também fala: se te multiplicarem as riquezas, não coloque nelas o seu coração. E eu creio que o grande exemplo disso é o rei Davi, quando, por exemplo, ele favorecido por Deus, com abundantes riquezas, ele, no final da sua vida, ele reúne o povo e ele fala: olha, eu vou ofertar para a construção da casa do meu Deus. Aí ali diz as quantidades de ouro, de prata, né, de bronze, e ele faz então uma grande oferta dos seus recursos, dos seus bens, para a glória do nome do Senhor. Ou seja, ele era um homem que amava o Senhor não apenas de palavras, ele amava o Senhor não apenas com as suas canções, mas ele amava o Senhor de todo o seu coração, amava o Senhor também com os seus recursos. E eu creio nesses dias que essa é a chave
para pessoas que atravessarão esse período onde os sistemas financeiros do mundo sofrerão abalos, pessoas que avançarão por essa noite escura no mundo, atravessarão com a luz do Senhor, da orientação do Senhor, e serão pessoas que trarão soluções para países, soluções para regiões de deserto, para tribos africanas, para ribeirinhos, para pessoas em situações carentes. A solução está em pessoas que recebem as chaves do Senhor para destrancarem, para abrirem, para destravarem, para liberarem a bênção, para liberarem os recursos de Deus, para multiplicarem riqueza. E eu creio que são esses, como José, que serão procurados, né, como solucionadores de situações difíceis, de situações complicadas. E como nós carecemos então de pessoas assim, porém pessoas, como diz o texto, que não entregam o seu coração à riqueza. Porque as riquezas, como eu falei no vídeo anterior, baseado em Timóteo, de Paulo a Timóteo, não confiem na instabilidade das riquezas. As riquezas passarão, serão abaladas, porém, o homem que tem o seu coração no Senhor e faz a sua vontade, esse sim permanecerá para sempre. Então é isso que eu queria compartilhar com você. Que Deus abençoe sua vida.